Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui, mais uma vez ao vivo, para falar mais uma vez as grandezas do Senhor Jesus. Já agradeço, os irmãos que já estão, aí participando com a gente. Bom dia, a irmã Cláudia. Bom dia, nossa irmã Célia Gago. Já está aparecendo pra gente. Muito obrigada, pela presença de vocês aqui assistindo. Bom dia, Luciane, Virgínia, Marcelo, Rosiane. Graças a Deus, muita gente aqui assistindo com a gente já. Maria Moser, bom dia, minha amada. Bom dia a todos vocês, na paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora, dar início à nossa EBD, que tem um título, que vai trazer maturidade para nós, neste dia abençoado. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Amém, irmãos? Vou estar orando, porque primeiramente nós temos que colocar Deus sempre como base na nossa vida, na direção, de tudo aquilo que formos fazer. Bom dia, Emanuel, seja muito bem-vindo. Gente, eu tô numa responsabilidade, olha, falando para pastor, falando aí para seminarista. Oh, glória a Deus. Aleluia, Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar neste momento, porque nós temos que sempre colocar Deus, como base em tudo em nossa vida. E principalmente quando nós vamos usar a palavra de Deus. Nós não podemos usar a palavra de qualquer jeito. Então nós temos que estar sempre se aprofundando nas coisas do Senhor. E para isso colocarmos Ele sempre como base, como alicerce da nossa vida. Oremos ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por este dia. Este é o dia que o Senhor nos fez. Muito obrigado, Deus, por nos permitir mais este dia com vida, Senhor. E agora, Deus, com essa responsabilidade de estar aqui, ó Deus, transmitindo a Tua palavra para os nossos amados e queridos irmãos e amigos, eu Te agradeço, ó Deus, por cada pessoa que está do outro lado da tela. Senhor, que o Senhor esteja ungindo a vida de cada uma delas neste dia e que neste momento o Senhor unge também a minha vida, para que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu venha falar das grandezas do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo livramento que o Senhor nos tem dado até aqui. Continue conosco, Deus, seja a nossa base neste dia, seja o alicerce, Senhor, da Tua palavra, que possa ser edificada no coração de cada um neste dia. Obrigada por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Então, irmãos, nós vamos estar... Sem perca de tempo, nós vamos estar dando início aqui na nossa lição da EBD de hoje, que tem como título Adversidade traz maturidade. E nós vamos entender um pouquinho da palavra, o que quer dizer adversidade. Então nós vamos dar início aqui dizendo assim: a fé é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. Essa é só a introdução da nossa lição de hoje. O profeta já sinalizava essa realidade quando disse: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Está lá em Isaías 40 e o verso 31, parte A. Somente quem tem sua experiência firmada em Deus pode experimentar deste renovo em meio às crises que enfrentam. Então, irmãos, o que nós podemos entender aqui, a necessidade da fé. Porque a palavra de Deus diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o bastante para nós sobrevivermos às adversidades, às lutas que temos que enfrentar no nosso dia a dia. E a palavra é muito rica quando diz a esperança é uma das virtudes. Desde o momento que nós temos fé, nós vamos ter esperança. Porque se eu tenho fé que algo vai acontecer, eu espero por aquilo ali. Então, a palavra de Deus também diz, lá em Efésios, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então aqui nós temos convicção
convicção de que nós temos que ter fé. Bom dia, Mairi, seja muito bem-vinda, minha amada. Bom dia, Ana Maria, seja bem-vinda, minhas queridas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, amados, é necessário termos fé. Estamos enfrentando um momento tão difícil, né, dessa pandemia. Hoje, por exemplo, seria um dia que nós estaríamos na casa do Senhor, juntos, né, com os nossos irmãos, discutindo a nossa lição, porque é muito bom quando interage toda a igreja junto, todo o grupo junto, porque cada um entende de uma forma e aí a gente tira as perguntas um com os outros, a gente tira todas as dúvidas uns com os outros, então seria tão maravilhoso. Mas essa é uma adversidade que nós estamos enfrentando no dia de hoje. Mas nós vamos desanimar por isso? Não, de forma alguma. Nós estamos aqui transmitindo ao vivo para os irmãos. Mas será por quê está acontecendo tudo isso? Com a nossa fraqueza, nós podemos pensar assim: irmãos, vidas estão sendo alcançadas. Bom dia, nossa querida Patrícia Vicente, seja muito bem-vinda, minha amada. Então, nós estamos também alcançando vidas em outros lugares. Nós estamos indo longe com as nossas lives também. Então, tudo isso é permissão de Deus. Para isso nós vamos perder a esperança? Não, nós temos que ter a nossa fé firmada no Senhor Jesus, que nós vamos alcançar dias melhores. Amém, irmãos? Então, aqui continuando a nossa introdução, diz que o apóstolo Paulo ele passou por situações desafiadoras, num ambiente de obediência e cumprimento da missão. Então nós também estamos passando neste momento, é um momento desafiador, um momento super difícil, mas nós somos servos de um Deus vivo, de um Deus altíssimo, que nos dá força para passar por essa tempestade. Continuando, nós vemos que fala sobre o registro do naufrágio, né, que aconteceu com Paulo, inclui certamente muitos elementos a uma adversidade. Paulo foi preso por pregar o evangelho. Olha só, irmãos, falando sobre o que nós estamos passando hoje, por essa pandemia, está sendo muito difícil para nós, sim, mas nós vemos aqui que não é só nós que estamos passando por isso. Paulo, ele passou várias dificuldades, várias adversidades que ele enfrentou. Então, a palavra diz que ele foi preso por pregar o evangelho. Perto do julgamento, foi transferido de Cesareia para Roma. Durante a viagem acontece uma tempestade. Olha quantas coisas, né, foi acontecendo com ele. A carga foi perdida, o navio destruído e os tripulantes e passageiros quase morreram. Durante a crise do naufrágio, Paulo permaneceu calmo. Amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, bom dia, pastor Levi, seja muito bem-vindo. Nelinho Borges, seja muito bem-vindo, meus amados. Então, irmãos, olha só, durante tantas lutas que Paulo enfrentou, a palavra nos afirma que Paulo permaneceu calmo, porque não adianta a gente se desesperar. O servo de Deus, ele sofre perseguições, sim, mas quando ele está firmado em Deus, ele vence. E a palavra ainda diz: se pelo nome de Jesus sois perseguidos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos. Que Deus esteja abençoando essa palavra, né? Tão maravilhosa. Então, irmãos, não é momento de desanimarmos em meio às adversidades. É tempo de enfrentarmos com fé, com esperança e com coragem, crendo que Deus está à frente de todas as coisas na vida de cada um de vocês, na minha vida, na vida de cada um de nós. Então, nós vemos que Deus, ele entrega nas nossas mãos, muitas das vezes, uma carga, né, uma luta, mas ele confia em nós, por isso ele nos entrega, porque ele sabe que se nós buscarmos de todo o coração, ele está pronto a nos atender, nos dando fé, nos dando coragem. E a palavra diz que a adversidade, ela tem o poder de revelar a intensidade de nossa comunhão com Deus. Então os irmãos estão entendendo por que nós passamos por adversidade? Muitas das vezes Deus nos coloca à prova, irmãos. Deus nos coloca à prova para ver até onde nós vamos conseguir, até onde nós vamos suportar.
Então fala que ele confia em nós, por isso ele nos entrega. E para ver até onde vai a nossa comunhão com Deus. E é o nível da nossa confiança em sua palavra. Desanimar não é uma possibilidade para um discípulo verdadeiro, porque, segundo o apóstolo, mesmo que exatamente estejamos sendo destruídos, não há nada que possa abalar as convicções. Irmãos, Andréa Silva, bom dia, minha amada. Seja muito bem-vinda. Irmãos, se nós temos convicção do evangelho que nós estamos vivenciando, que nós estamos seguindo, nós temos que ter sempre coragem de enfrentar as lutas. Não podemos desanimar. Cristiane, bom dia, minha querida. Seja muito bem-vinda. Não podemos desanimar, porque nós temos convicção daquilo o qual nós estamos vivendo. O escritor deixou aqui pra gente que há um provérbio anônimo que diz: somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. Mas o que quer dizer isso aqui? Irmãos, isso aqui quer dizer que o cristão, ele vai passar por prova sim. Por que fomos comparados a um chá que tem que ser colocado água quente nele para ele exalar o cheiro, né, o sabor? O cristão também ele é provado. Os irmãos pensam que o ouro simplesmente ele é bonito como ele está lá na loja? Não, ele primeiro passa pelo fogo. É preciso passar por todo um processo para que ele fique com aquele formato bonito que ele está lá na loja para vender. Então o cristão, ele precisa passar por uma transformação. Ele precisa enfrentar as adversidades. Ele precisa se colocar nas mãos de Deus como barro. É como o vaso, né, que vai ser feito. Primeiro está lá o barro. E o oleiro pega aquele barro e começa moldando. Então nós, irmãos cristãos, nós passamos por esse processo. Nós temos que passar por esse processo. Para sermos o quê? Como uma pedra lapidada. Então todo esse processo é necessário para no final ver a essência que eu vou ter, que os irmãos vão ter. Então todo esse processo é necessário. Não desanime em meio a essas lutas, porque o verdadeiro cristão, ele passa pelas lutas, ele passa pelas provas. Amém, irmãos? A palavra diz que nós temos que mantermos nossos olhos firmes naquilo que está por vir, para não sermos tragados pelas circunstâncias temporais. Parece uma coisa diferente o que está acontecendo, uma coisa igual muitos já me disseram, eu nunca vi algo do jeito que está acontecendo. Realmente está sendo uma coisa complicada, difícil de vivermos, mas irmãos, para o cristão não é uma coisa assim de espantar, porque quando nós lemos a Bíblia ela nos diz de dias trabalhosos. A Bíblia nos afirma que viriam dias e dias trabalhosos, dias difíceis, e a Bíblia ainda diz que seria o início. Isso seria só o início. Querido pastor João Manel, muito bom dia, seja muito bem-vindo. A Mônica, né, elas estão lá em Juiz de Fora nos assistindo, Deus abençoe os irmãos. Então, irmãos, nós estamos estudando a palavra, nós já sabemos que dias muito difíceis virão, e nós precisamos estar preparados na palavra do Senhor Jesus para suportar essa adversidade. Porque não é novidade para nós dias difíceis. Nós temos que estar, como a Bíblia diz, né, tomando o capacete da salvação, a couraça da justiça, para que estejamos preparados para dias difíceis, para enfrentarmos dias difíceis. E além de tudo, esse é o momento de falarmos da palavra de Deus. Muitas das vezes, irmão, Deus está usando este momento, essa luta, essa dificuldade dessa pandemia, momentos que nós sabemos que não existe remédio, não existe vacina por enquanto, mas existe o poder de Deus. Esse é o poder verdadeiro que cura, que transforma, que liberta. E é o momento de estarmos falando da palavra de Deus, porque tem muitas pessoas por aí desesperadas, até mesmo pessoas que são membros da igreja, que conhecem o evangelho, mas neste momento estão desesperados. Então, todas as vezes Deus está permitindo esse momento para nos usarmos como servo dele, para podermos pregar ainda mais, com mais intensidade, o evangelho,
que a nós foi confiado. Amém, irmãos? Continuando, no primeiro ponto, né, fala sobre a adversidade é inevitável. Nem de longe a promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve imunidade. Então o escritor deixou muito claro para nós que nós não estamos imunes de enfrentarmos lutas, porque estamos na igreja. Já vi pessoa dizer, eu vou para a igreja porque lá eu não vou ter mais problema. Pelo contrário, nós vamos ter problema sim, talvez até mais do que tem as pessoas que estão no mundo. Por quê? Deus ele nos prova para ver a nossa fé. Desde o início eu já falei, é preciso ter fé. Quando nós temos fé, nós temos esperança, e esperança em Deus. E dias melhores. Porque nós temos um advogado. Nós temos Jesus Cristo, o nosso advogado fiel, que é quem nos defende, quem batalha por nós. Amém, irmãos? Então, aqui continuando, não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre. Amados, presta bem atenção nessas palavras, isso aqui me chamou muito a atenção. E me fez lembrar do versículo de Eclesiastes 9, o verso 10. Presta bem atenção. Não podemos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre. A nossa carne. Deus não está preocupado com o nosso corpo físico. Muitas das vezes as pessoas estão tão preocupadas, né, com essa carcaça, podemos dizer assim. Deus está preocupado com a nossa alma. E nós também temos que estar preocupados com a nossa alma. Foi para isso que Deus nos provou. Deus nos prova a cada dia. Então, irmãos, Eclesiastes 9 e o verso 10 diz, né? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Por quê? Para a sepultura aonde tu vais, aonde eu vou, qualquer um de nós vamos um dia, lá não existe. Para a sepultura onde tu vais não existe obra, não existe projeto, não existe conhecimento e nem sabedoria alguma. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Os irmãos podem pegar lá em Eclesiastes capítulo 9 e o verso 10. Então Deus, ele quer dizer para nós com essa palavra que tudo o que nós tivermos que fazer, irmãos, para o Senhor Jesus, nós temos que fazer aqui. Em outro verso diz, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, e dos quais venha dizer, não tenho nele contentamento. Então, irmãos, é muito sério, o evangelho não é uma brincadeira, não é simplesmente dizer, eu estou na igreja, agora eu posso fazer o que for, porque quando eu for embora deste mundo, Jesus vai me salvar. Não é assim. Nós temos que estar preparados a cada dia, fazendo o melhor para o nosso Deus, dia após dia. Porque o nosso corpo um dia ele vai morrer. Muita gente às vezes não acredita que Jesus vai voltar, não acredita na salvação. Mas uma coisa eu posso dizer para você, um dia você vai morrer, eu vou morrer. E aí, o que vai acontecer com nós? A Bíblia não é mentirosa quando ela fala tudo isso para nós. Para a sepultura onde nós vamos, lá não há obra, não há projeto, não há conhecimento e não há sabedoria alguma. Então, toda a sabedoria tem que ser usada aqui, diante das coisas de Deus. Amém, irmãos? Continuando, né, a palavra, nós temos que ver também o que Jesus nos promete no fim dessa caminhada. Ser fiel até a morte. Então Deus pede que sejamos fiel a Ele e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós sabemos que no final dessa luta, dessas adversidades, nós vamos ter, né, a nossa coroa, né, da vida eterna com Jesus. Continuando, as adversidades podem surgir a partir de nós mesmos. Preste atenção, irmãos, como é sério. Sempre que fazemos escolhas equivocadas. Aí os irmãos já ouviram falar, né, que muitas das vezes a gente cria uma tempestade, né, e reclamamos quando chove. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado com as nossas decisões, porque muitas das vezes nós tomamos decisões, como a palavra diz, equivocada, que vai trazer adversidade naquele percurso. Por isso, é preciso estarmos firmados na palavra, estudando a palavra.
Muitas vezes as pessoas demoram tanto para pegar a Bíblia, para ler a Bíblia, para estudar. Como vai aprender? Um aluno, na maioria das vezes, ele só vai aprender quando ele frequenta a escola. Ele precisa de uma professora para estar lá ensinando, né? E nós temos a palavra de Deus, que é a palavra vinda aos nossos corações para aprendermos com ela. Cada um tem uma Bíblia em casa. Então, irmãos, eu convido a você a estar sempre lendo a palavra de Deus. Qualquer dúvida, né, que nós temos, a palavra de Deus, ela tira todas as nossas dúvidas. Ela esclarece para nós aquilo que muitas das vezes, né, nós não estamos entendendo. Continuando, estamos sujeitos a arcar com as consequências e por vezes nós mesmos construímos as circunstâncias de nossas crises. As experiências do profeta Jonas nos ensina sobre o perigo de tomarmos decisões contrárias à vontade de Deus. É como eu falei, né? As decisões equivocadas que muitas vezes nós tomamos, achando que aquilo ali é o certo. Todas as decisões devem ser primeiramente perguntadas para Deus. Nós temos que perguntar para Deus: Senhor, essa é a vontade do Senhor na minha vida? Faça o teu querer e não o meu. A vontade de Deus sempre vai ser perfeita na minha vida, na sua vida. Amém, irmãos? E o escritor ele deixou, né, sobre o apóstolo Paulo, deixou aqui sobre o profeta Jonas. E fala: as adversidades podem surgir a partir das pessoas que estão às nossas voltas. Tudo isso nós temos que tomar cuidado, irmãos. Alguns textos produzidos por Paulo, especialmente a segunda carta aos Coríntios, relatam o apostolado indicando com as lutas produzidas por aqueles que não acreditavam em seu ministério. Seja os excelentes apóstolos ou os falsos irmãos, pessoas nos ferem pelos mais diferentes motivos. Então, irmãos, o que o escritor deixou nessa palavra, eu creio que é aquilo. Nós não temos que ir para a igreja por um irmão, por um amigo, muitas das vezes. Nós temos que ir para a igreja, seguir a Jesus. Se você for para a igreja por causa de pessoas, mais tarde você pode se decepcionar de alguma forma, porque o ser humano ele falha, ele erra. Ele perfeito só Deus. Então, quando você tem uma decisão de ir para a igreja, vai para a igreja por causa de Jesus. Vai para amar o seu irmão, vai para amar o seu próximo, mas não vai simplesmente porque fulano está sendo uma bênção na igreja, está se dando bem na igreja. Você tem que ir para a igreja primeiramente por causa de Jesus. Quando você for para a igreja por causa de Jesus, tudo mais vai ser uma bênção na tua vida. Amém, irmãos? Então, vamos sempre colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. As adversidades podem surgir por uma ação de Satanás. Existem aqui dois extremos a serem evitados. Alguns subestimam as ações do inimigo, enquanto outros superestimam as suas artimanhas. Quando Paulo se refere ao espinho na carne, ele se identifica como um mensageiro de Satanás que lhe foi enviado para lhe esbofetear. Foi por isso que eu falei, irmãos, nós não podemos ir para a igreja simplesmente por pessoas. Nós temos que ir para a igreja por causa de você ter uma decisão, você e Deus. E os irmãos, esse texto também me chamou a atenção. Não sei se os irmãos já ouviram muitos cristãos, crentes, dizer: Satanás não é tão ruim assim. Muitas das vezes o irmão erra, põe a culpa em Satanás. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito perigosa, porque a Bíblia diz que com a sua boca você pode abençoar, mas com a sua boca também você pode amaldiçoar. Então você não tem que achar que Satanás é bonzinho em momento algum, porque Satanás, a palavra diz que ele não veio se não for roubar, matar e destruir. Então você, cristão, não pode defender Satanás em momento algum. Nós temos que entender que Satanás, ele só entra na nossa vida para destruir. Quem entra para edificar a nossa vida é Jesus Cristo. Então, em momento algum, nós podemos estar defendendo Satanás. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras como cristãos que somos. De forma alguma, nós podemos defender aquele que quis destruir o próprio Jesus, que desafiou o próprio Jesus.
Entendeu? Eu posso provar na Bíblia lugares, passagens que Satanás desafiou o próprio Jesus. Então nós não temos que defender ele em momento algum. E nós temos que ter muito cuidado com pessoas que se deixam ser usadas por Satanás para vir muitas das vezes atrapalhar a nossa vida espiritual. É por isso que nós temos que estar firmados na palavra a cada momento. Amém, irmãos? Então fala, o diabo continua em seu propósito de roubar, matar e destruir. Fiquemos atentos. Foi a palavra que o escritor, deixou para nós. As adversidades podem surgir por uma ação divina também, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos em determinadas situações. Deus intervém na história criando circunstâncias específicas. Então as adversidades, elas surgem na nossa vida de várias maneiras, de várias formas, criando circunstâncias específicas para a realização dos seus planos. Foi assim que ele enviou a tempestade para Jonas. Todos que conhecem a passagem na Bíblia sobre Jonas estão entendendo do que eu estou falando. Enviou um terremoto para a conversão do carcereiro. Então tem coisas, irmãos, que também é Deus que permite. Por que será que Deus está permitindo essa pandemia? Será que não é para muitos que estavam brincando com a palavra de Deus se chegar agora e ver que a solução é só Jesus Cristo? Muitas das vezes pode ser. Então nós temos que entender a vontade de Deus, a permissão de Deus também com as coisas. Para a conversão do carcereiro, provocou a cegueira na conversão de Paulo e permitiu a perseguição para o evangelho, para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo. Então tem muitas coisas, irmãos, que é propósito de Deus e que nós temos que entender nos propósitos de Deus, que dentro desse propósito sempre tem um plano para as nossas vidas. Continuando, mais importante que sair das situações de adversidade é aprender as lições que as adversidades podem nos proporcionar. Então esse é o momento melhor das adversidades. É quando nós entendemos o propósito daquela adversidade, daquela dificuldade que você está enfrentando. Quando nós entendemos que Deus tem um plano em meio àquela adversidade. Na adversidade aprendemos que somos pó. No drama pelo Covid-19, essa parte eu vou ler para que os irmãos possam entender perfeitamente. Desde as grandes potências do mundo moderno até as civilizações mais atrasadas, chegamos às mesmas conclusões. Basta um vírus microscópio para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. Foi o que eu acabei de falar, irmãos? Por que será que está existindo essa pandemia? Muitas das vezes Deus está permitindo, irmãos, porque é nesse momento, é nessa hora que vai mostrar para nós a insignificância, de acharmos que somos melhor, de acharmos que somos maiores uns dos outros. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, para Deus somos todos iguais, não existe melhor. Muitas das vezes as pessoas confiam no dinheiro. Amados, nós precisamos do dinheiro, sim, com certeza precisamos, todos precisam do dinheiro. Mas se o dinheiro fosse tudo, ele comprava a saúde, e ele não compra. Ele comprava a vida, ninguém morria. Então nós temos que entender, somos todos iguais. Para Deus nós somos todos iguais. Não temos que querer ser melhor, nós temos que descer do nosso orgulho. Muitas das vezes somos orgulhosos, queremos ser melhor uns dos outros, passamos pelo outro na rua, não falamos com aquela pessoa, com aquele irmão. Quantas vezes, meus amados, um bom dia vai fazer uma diferença tão grande na vida daquela pessoa que você nem imagina. E você passa como se aquilo ali não fosse um ser humano. Então nós temos que fazer diferença como cristãos que somos. Porque muitas das vezes Deus permite essas adversidades para nos colocar lá no chão e enxergarmos quem realmente nós somos. Então a palavra de Deus diz que o mundo se percebeu impotente diante do coronavírus e a soberba humana foi quebrada. No Salmo 8, após ressaltar a grandeza de Deus, o rei Davi indaga: que é o homem para que te lembre deles? Isso significa que não podemos confiar em nós mesmos. Por quê? Porque somos frágeis. Temos que entender, irmãos, que nós somos frágeis.
Nós não somos tudo aquilo que muitas das vezes nós pensamos. Tudo na nossa vida é Jesus Cristo. Mas nós não, nós somos frágeis o tempo todo. Na adversidades, aprendemos que o mal é uma realidade. Existem 3 coisas que jamais irão mudar o mundo. O mundo nunca deixará de ser mundo. A carne nunca deixará de ser carne. O diabo nunca deixará de ser diabo. Lembre-se que o mundo jaz no maligno. Está lá em 1 João 5,19. Não se esqueça que a carne é fraca e que o inimigo é mentiroso. Não podemos nos descuidar com essas áreas de lutas. Então, irmãos, quem está falando é a palavra de Deus. Nós somos frágeis, sim. Nós não somos capazes de muita coisa, principalmente se nós não tivermos Deus. Primeiramente, nós temos que ter Deus na nossa vida. Por quê? Quando diz o versículo, a carne é fraca, mas o Espírito de Deus que habita em nós, esse sim, é forte, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Continuando aqui, para não perdermos muito tempo, vamos continuando. Na palavra de Deus, encontramos toda a provisão que precisamos para atravessar os dias da adversidade. Deus zela em cumprir suas promessas na vida de seus filhos amados. Ele permanece em seu trono conduzindo a nossa história. Então, amados, quando nós lemos essa palavra, olha que palavra de conforto, que Deus manda através desse escritor para nós. É preciso entendermos os desígnios de Deus. Quando nós entendemos os desígnios de Deus, nós vamos se acalmar, nós vamos confiar e nós vamos saber esperar no Senhor Jesus. Continuando, diz que, olhando para a vida do grande apóstolo, recebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais que as terrenas. Romanos 8,18. Ele não olha para as adversidades como um fim em si mesma, mas como um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Irmãos, como eu já falei aqui, é preciso, o irmão Nelinho está citando ali, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17 também. Nelinho é fundado na palavra, irmãos. Pode ir lá procurar, que são coisas maravilhosas que está vindo aí. Então, irmãos, como eu falei no início, muitas das vezes nós não entendemos o porquê estamos passando por aquela situação. Mas só no fim nós vamos entender. É preciso deixar Deus agir e buscar sempre na palavra para que possamos entender aquele momento de luta. Aquele momento não é o seu fim, não é o meu fim. Mas é naquele momento que nós vamos aprender a palavra. Muitas das vezes é nesse momento difícil que eu pego a palavra de Deus e vou ler. É naquele momento difícil que eu oro, eu choro e eu sinto vontade de louvar o Senhor. E por isso eu vou louvar a Deus. Então, irmãos, é sempre maravilhoso. É muito bom quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Estudamos a palavra, procuramos compreender a palavra do Senhor Jesus. Por mais intenso que seja o sofrimento desta vida, Paulo qualifica como leve e momentâneo. Se não é correto minimizar a sua importância, não devemos também maximizar seu alcance. Mas esse equilíbrio só é possível na medida em que perdemos de vista os seus resultados. Paulo diz que a tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. A justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais. Porque tudo passa, irmãos. Muitas vezes nós estamos preocupados com aquele momento. É como uma tempestade. A tempestade, ela mostra, o céu totalmente escuro, nublado, e nós já ficamos esperando, que aquela tempestade vai vir forte. Mas daqui a pouco, o que acontece? Chove forte, nos deixa às vezes com medo, vem os relâmpagos, vem os trovões, mas no fim vem a bonança. Então, irmãos, as lutas desta vida também é assim. Aprenda com a tempestade. Nós temos que aprender com a tempestade. Viver uma vida com Deus, também nós enfrentamos lutas. Mas nós temos esse general que é Cristo Jesus, que nos sustenta, que nos fortalece a todo instante para passarmos por toda a luta. E no final termos a bonança,
que é Cristo Jesus na nossa vida. Continuando aqui, já chegando, né, quase ao final, porque eu não quero demorar muito para não cansarmos os irmãos. O escritor deixou, né, uma palavra que diz assim: na minha infância eu tinha paciência para ler todo o enredo das histórias em quadrinhos, e quando a situação estava muito difícil eu virava algumas páginas e por curiosidade li a última parte antecipando com o final da história. Creio que foi por conhecer essa nossa inquietação que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. É só ler a última página. Então, irmãos, é muito importante, né, quando o escritor deixou aqui, né, para nós, que muitas vezes nós não temos paciência. Não temos paciência, né, já queremos chegar logo no final. É como essa luta que todo mundo, né, vamos dizer assim, todo mundo agora está passando e quer ver logo o fim da situação. Eu também quero ver o fim da situação, mas nós temos que entender o plano de Deus. Como eu falei, Deus, ele nos permite passar pelo deserto, porque do outro lado ele tem bênção para as nossas vidas, ele tem vitória, né, para cada um de nós. E a palavra de Deus, né, ela é rica e eficaz para cada um de nós. Basta entendermos: Senhor, por que eu estou passando por essa luta? Por que a igreja está fechada agora, não está podendo cultuar? Irmãos, quando a igreja estava lá aberta, muitos irmãos deixavam de ir. Nós temos que falar a verdade. Nós não temos que estar aqui brincando com a palavra de Deus. Quantos irmãos deixavam de estar lá na igreja, assistindo os cultos, indo na igreja, entregando seus dízimos, as suas ofertas, fazendo aquilo que a palavra manda? Não sou eu, não é o pastor, mas é o que a palavra de Deus manda. Então, muitas das vezes agora é para testar, é para você sentir vontade de ir para a igreja. Para quando o templo voltar a se abrir, nós estarmos lá unidos, amados, em oração, né? Unidos, cantando louvores ao nome do Senhor, amando mais uns aos outros, abraçando com amor, pregando a palavra, né? Com verdadeira intensidade. Então procure entender, procure colocar o joelho no chão. É isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia, colocar o joelho no chão e procurar entender sempre a vontade de Deus. Porque a palavra que o escritor deixou, né, para cada um de nós é muito clara. E aqui tem para pensar e agir. Olha que não é só para pensar, é para agir também. Por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ou você já sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. Então, por ser coisa imprevisível, como você se prepara? Nós temos que se preparar na palavra de Deus. Amados, tem várias pessoas, né, comentando, e que maravilha, né? A irmã Célia botou lição muito edificante aos nossos corações. Amém, irmãos? Que Deus esteja realmente, né, trabalhando na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. O que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? Tem muitas pessoas, amados, que estão se esfriando porque a igreja não está lá funcionando nesse momento para que esteja lá. Mas nós não precisamos ir à igreja simplesmente para nos sentir forte. Nós podemos estar em casa estudando a palavra de Deus, falando das grandezas do Senhor, buscando a Deus em oração. Lá é o tempo, sim, de oferecer um culto a Deus. Mas não quer dizer que a igreja está fechada, você tem que desanimar, você tem que esfriar, você tem que estar firme em qualquer lugar. O cristão, ele tem que ser luz do mundo e sal da terra. Aonde estiver, ele tem que fazer diferença. Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? São perguntas para os irmãos pensar, né, e agir, para todos nós. Se todo mundo, crente e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? Uma pergunta, né, irmãos, que ficou no final. Porque Deus é nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. E a palavra tem resposta, né, para todas as perguntas. Então, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha acontecesse. A palavra diz isso. Como conhecer um Deus que cura se não ficarmos doentes? A palavra diz, né?
Como conhecer um Deus que nos levanta se não cairmos? Como conhecer um Deus que nos exalta se não nos humilharmos? Então, irmãos, são algo para pensar. As adversidades nos ensinam quando estamos dispostos a entrar nos propósitos de Deus. Nós vamos aprender muito com as adversidades. As adversidades, elas não vêm simplesmente para nos derrubar. Ela vem muitas das vezes para nos ensinar. Então é preciso entender realmente o que Deus tem para cada um de nós. Quando nós queremos entrar nos propósitos do Senhor, pode ter certeza que Deus vai nos fortalecer para passar pelas adversidades. Amém, irmãos? Que Deus esteja abençoando, essa lição, que ela faça realmente diferença na sua vida, na minha vida. Eu busco muito a Deus, para que essa palavra ela seja mesmo, uma edificação para a vida de cada um de nós, para a nossa igreja, para o nosso pastor, para cada um de nós. Que este dia, irmão, seja um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Eu senti vontade de louvar o Senhor. Gostaria que os irmãos estivessem ainda me assistindo para louvarmos junto, com esse cântico. Em dias que eu me sinto tão pequeno, parece que por dentro estou morrendo. Sinto até vontade de chorar. Parece que não tenho mais amigos e no fim fiquei sozinho. Vou ter que me virar. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou beber d'água, eu vou comer do pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar no meio do deserto ou na fúria do mar. Vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou louvando a Deus, pra isso que eu nasci. E se acaso a noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me ajudar. Abraça-me, levanta-me, levanta-me, restaura-me, abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Senhor, eu confio em ti. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir. Glória a Deus, aleluia. Me dizendo vai, eu vou beber d'água, eu vou comer do pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar no meio do deserto ou na fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou louvando a Deus, pra isso que eu nasci.
E se acaso à noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me ajudar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Irmãos, muito obrigado por estarmos conosco nesta manhã, por ter nos assistido. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês poderosamente neste dia. Logo mais, temos o culto também online. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês para que possa estar assistindo também o culto. Não sou eu que vou transmitir, certamente será o pastor, e a irmã Cláudia. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus.